Avaliando os resultados atualmente, as campanhas educativas são suficientes para reduzir os acidentes de trânsito? Eu vou falar uma coisa para você, eu sou muito fã da educação. Eu sempre falo assim, não é preciso bater para ensinar e não se faz necessidade de apanhar para aprender. Então eu acredito na educação, na conversa, no diálogo, eu acredito muito. Mas eu acredito também que só a educação não basta. O trânsito, para melhorar o trânsito, nós precisamos levar aqueles três pilares que sustentam, os três pilares fundamentais que sustentam um trânsito de mais humano. Que seria uma boa engenharia, as construções e as sinalizações das vias, uma boa educação e, por último, uma fiscalização sistêmica. Porque nós, brasileiros, nós temos uma cultura de infringir as regras. Isso é natural do brasileiro. Como gostamos de exatamente. Um rebelde sem causa, inclusive. Então a educação, ela é primordial, a educação. Agora, se não houver uma fiscalização, pessoal, aquela conversa, não dá nada, não acontece nada, então vamos fazer. Você veja bem como o nosso povo está se comportando. Nós tivemos uma infelicidade. Não sei se foi uma colocação infeliz do nosso presidente, do atual presidente, que inclusive falou, foi a público, falou na televisão, isso é público, não precisa esconder, ele falou assim que ele está proibiu instalar mais 8.000 radares que serem instalados nas rodovias federais, 8.000 radares novos, ele proibiu. E os radares que estão instalados, que vai vencer aquela aferição meteorológica, que ele tem que ter uma aferição todo ano, cada 12 meses tem que ter uma aferição, e daí sem essa aferição não faz a autuação, não tem validade as autuações. Então ele falou que aqueles que vencerem a aferição meteorológica, ele não vai permitir que continue funcionando. Não sei se você viu essa divulgação. Ele disse que vai aumentar de 20 para 40 pontos para que a pessoa tenha uma suspensão de direito de dirigir. A suspensão de direito de dirigir é uma das penalidades que se impõe aos infratores contumazes. Aquela pessoa que fica cometendo infração constantemente, aí quando ele chega a 20 pontos no prontuário, ele tem uma suspensão de direito de dirigir. O presidente quer aumentar para 40 pontos. Tá? Ele quer permitir que quando você tiver 14 pontos no prontuário, antes de você ter a suspensão, que você faça um curso de reciclagem preventivo e daí você não terá a punição de suspensão da habilitação. Quer aumentar de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Veja bem, em 10 anos você pode ter diversos problemas de saúde, você pode ter a redução da sua visão, e existem problemas na visão que são progressivos, que de um ano para outro você muda, você enxerga menos, é necessário que você tenha tratamentos, que você usa prótese, coisa parecida. Ele quer aumentar de 5 para 10 anos. Ou seja, ele está abrandando a legislação de trânsito, abrandando as possíveis punições, e isso é um incentivo aos infratores. Eu entendo que isso é um incentivo aos infratores. Eu não sei como ele entende, eu acho que foi uma infelicidade dele em falar isso, eu não sei se ele vai implantar mesmo, mas ele fez essa proposta e divulgou. Nós não podemos fazer desta maneira. Os países sérios, os países de primeiro mundo, por exemplo, o Canadá, se pegar o cidadão dirigindo embriagado, a primeira coisa que acontece com ele é que ele perde o veículo. Ele perde o veículo dele, o veículo é amassado, vai para ferro velho, ele fica 4 anos sem poder dirigir, 4 anos sem poder dirigir. Depois desses 4 anos ele vai refazer toda a habilitação, depois que ele tiver uma reabilitação judicial, ele vai refazer toda a habilitação. Ele vai comprar o primeiro carro, ele tem que levar no órgão de trânsito, é instalado no veículo dele um bafômetro, um sistema que, para que ele ligue o veículo, ele tem que soprar o bafômetro para ver se ele realmente parou de beber, para que o veículo ligue, e não sei quantos quilômetros que anda o veículo vai solicitar que ele sopre novamente aquele bafômetro, aquele equipamento. Durante um ano ele tem que ficar desse jeito. Então, quer dizer, a penalidade é bem rigorosa. Lá na Alemanha, por exemplo, eu tenho um colega que mora ele já esteve aqui no Brasil, foi para a Alemanha, voltou, e agora voltou para a Alemanha novamente. Ele falou que só uma conversão à esquerda que ele fez uma certa feita lá, ele ficou preso. Só por uma conversão que nós fazemos aqui, todos os dias matamos, batemos nos ônibus aqui, e se faz como se fosse normal, natural. Então, os países sérios, cumprem-se as regras. As regras são feitas para cumprir, não é para bonito ali. Você só fala, não, cidadão, você não pode matar. Faz uma lei que você não pode matar, acabou, está resolvido. Não, você tem que fiscalizar. É necessário da fiscalização. Ainda tem aqui, eu falo assim,
aquelas pessoas que falam da indústria de multa, não sei o quê. Geralmente nós temos, aproximadamente, a estatística diz que 90% dos condutores não cometem infração. Agora, aqueles outros 10% é que faz esse barulho todo, é que cria problema, é que provoca acidente, é que mata, é que aleija, sabe? E essas pessoas é que vão para a imprensa, que usa essas redes sociais para falar bobagem. São essas pessoas que falam que tem indústria de multa. Eu falo o seguinte, se existe a indústria de multa, qual é o que é que sustenta a indústria de multa? Qual é a matéria-prima da indústria de multa? É o cometimento de infração. Se não cometer infração, não tem multa, não tem nada, acabou. Não precisa nem fiscalização. Então, nos países sérios, se leva a sério, se cumpre-se as regras e acabou. Nos países sérios, você não bate no professor como você bate aqui. Você entendeu? Sim. É por aí. Então, eu acho que a educação é primordial. Acredito na educação. Quero crer na força da juventude. Quero achar que vocês vão mudar, porque eu acho que basta. Você deve ter, se vocês acompanham a juventude hoje, é um pouco mais inteligente, acompanha mais. E eu acho que chegou o momento de bastar essa política que nós estamos trabalhando nesse país. É corrupção, é roubo, é não sei o que, é crime. Eu acho que bastou, eu acho que chegou. E eu acredito muito que vocês vão fazer com que isso mude. Espero que vocês tenham um novo pensamento e mude a situação, porque do jeito que está indo, você imagina o que será do seu filho amanhã. Que mundo que você vai deixar para o seu filho. Infelizmente o brasileiro tem um pouquinho de liberdade. Exatamente. Eu acho que não é só liberdade, isso é libertinagem, não é liberdade. A liberdade, tudo tem limite, tudo tem limite. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você está fazendo seu segundo grau? Você está fazendo? Primeiro grau. Primeiro ano. Então você já tem conhecimento. Se você já ouviu falar daquelas vertentes, aquelas hipóteses, aquelas teorias do surgimento do homem? Nós temos duas teorias, que é aquela teoria da criação e a teoria da evolução, que é de Darwin, né? A teoria da evolução. Pois é, quando Deus criou o homem, Deus que é onipotente, onisciente, que é tudo, Deus, quando ele criou o homem, ele criou, colocou Adão e Eva, diz, segundo a Bíblia, lá no Éden, no Jardim, e criou regras. Tinha várias regras. Aliás, ele não só criou regras, como criou punição. Quando Adão desobedeceu Adão e Eva lá desobedeceram, ele teve que trabalhar. Se você vai sustentar do seu suor. E o pior não. A coisa mais clara que Deus fez e que eu acho que nós deveríamos pensar bastante quando nós falamos nas punições da lei brasileira, nas punições aqui, Deus foi uma pessoa, foi um ente que impôs a pena de morte. Ele impôs a pena de morte, e nós não temos isso aqui. Não pode pena de morte. Não. Deus foi rigoroso no cumprimento da lei. Você não cumpriu, agora você vai morrer. Deus impôs a pena de morte, só para você ver. Então, se você vê nessa vertente aí, nós temos, inclusive, tinha regra. Criou regra lá. Né? Deus que era unânime em bondade, né? Ele criou regras e criou a pena de morte, inclusive a pena de morte. Né? Agora, se você partir para aquela outra tese da evolução, a tese da evolução, nós saímos da caverna, naquele tempo já tinha regras dele, quem mandava era o mais forte, quem tinha mais força era quem mandava. Ele tinha o clã, ele mandava, as mulheres eram tudo dele, os filhos era só ele que poderia ter, era o mais forte, a lei do mais forte. Isso era uma regra também, se você não desobedecesse, ele te matava. Disputavam-se os alimentos, os locais melhores de produção, eles eram disputados, brigavam, foi por ali que criaram-se as primeiras guerras ali. E daí nós fomos evoluindo. Quando nós começamos a ficar inteligentes, nós criamos um Estado. Nós criamos um ente chamado Estado, que é para administrar as coisas públicas. E daí nós assinamos o chamado, nós falamos o contrato social, não sei se você já ouviu falar, que hoje é a Constituição, que é a regra maior, a lei maior, que regra a nossa vivência na sociedade. Então, existem regras na tua casa, existem regras na escola, existem regras no seu trabalho, tudo tem regra. Porque se você não tiver regra, você não convive. E nós não temos liberdade sem limite. Se você quer saber, nós temos, inclusive, a vida, nem todos os direitos são ilimitados. Inclusive, o direito à vida, ele tem limite. Ele tem limite ao direito à vida. Como, por exemplo, está previsto no Código Penal que você tem o direito da ampla defesa da defesa própria de terceiros, você pode matar outro na legítima defesa. Isso é um limite de vida. Você, em defesa própria de terceiro, você pode, inclusive, matar outra pessoa. Quer dizer, então a vida não é sem limite. Tudo tem uma regra, Sim. E sem a regra nós não temos como conviver em sociedade.
É muito simples, ó. Se você for sozinho no seu quadrado lá, se você estiver lá eu diria para você assim, lá no deserto, ou sei lá na Amazônia, lá você faz o que você quer, você sozinho. Lá o espaço é teu, você anda pelado, você anda de cabeça para baixo, você. Mas se tiver mais um, já mudou. É lógico, você limita um pouco da sua liberdade. Sua liberdade é limitada. Se você vive em sociedade, a sua liberdade é limitada. Você não vai poder entrar na casa de um outro cidadão, por mais que ele seja teu amigo, e fazer o que você bem entende. Lá tem a pessoa que manda, que tem as regras dele, você tem que respeitar.